Abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, o Evangelho de João, capítulo de número 11. Versículo 26 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Nós estamos em um dia muito especial. Hoje, onde nós relembramos a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. A Páscoa. A história de qualquer pessoa pode até mesmo dizer que seja ateu, que não acredita em Deus, mas ela tem que usar uma sigla: em si e de si, antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus Cristo, ele veio e marcou a história. Eu acredito que ele não quis só marcar a humanidade. Todas as vezes que nós entregamos e rendemos as nossas vidas a Ele, Ele vem e marca antes de Cristo e depois de Cristo. Eu vejo que nesse texto que Jesus, nós acabamos de ler, Jesus está numa situação que mexe muito com suas emoções, porque se trata de um amigo seu que havia morrido, Lázaro. Marta e Maria, suas amigas. E quando ele chega 4 dias depois, Marta e Maria dizem: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes começa exatamente aí. Muitas vezes nós encontramos em algumas situações na nossa vida e a gente gostaria tanto que Deus tivesse mudado antes. E fala assim: por que o Senhor não mudou antes a minha vida? Por que deixou acontecer isso? Morrer? Eu tenho uma palavra de Deus para você, porque o milagre será muito maior agora. Jesus, ele está falando de 2 mortes nesse texto, ao meu ver. A primeira que ele fala é: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que algo morra, viverá. E depois ele vai dizer da outra morte, a morte espiritual e a morte eterna. E aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí ele pergunta. Porque para mim ele está dizendo que o poder da ressurreição é muito mais do que olhar para a vida de Jesus, ou a vida de alguém que estava morto e ressuscitou, voltou à vida. Tem a ver com o poder e privilégios que nós temos como filhos de Deus. E nos próximos domingos eu quero compartilhar com vocês sobre o poder da ressurreição. Olhando para esse texto, nós falamos sobre morte. O que é morte? Morte é a ausência da vida, algo que está estancado, paralisado, que não frutifica, que não cresce, não tem progresso, não floresce. Isso é morte. Nós olhamos para uma planta que está murcha, seca, nós falamos: essa planta morreu. Olhamos para um animal que está morto e falamos: esse animal morreu. Olhamos para uma pessoa que diz que o seu amor morreu.
seus relacionamentos morreram. Você para mim morreu. Já ouviu essa expressão? Já ouviu outra expressão que diz o seguinte: fulano tem um coração de pedra. Já ouviu essa expressão? Quando você fala que essa pessoa tem um coração de pedra, o que você está dizendo é que essa pessoa não tem sentimento, que essa pessoa não tem compaixão. Mas antes dessa pessoa experimentar a morte no seu coração, ela muito provavelmente passou por uma dor quase que insuportável emocionalmente, e ela teve que se reinventar, e a maneira que ela se recriou foi a maneira de se blindar e se autoproteger. Deixar é mais fácil. E tem outra pessoa que não sabe lidar com as suas emoções também, sofreu a mesma dor, e ela continua naquele ciclo, não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com o sofrimento, ela não vira a página, e ela continua como se fosse uma bola de ferro aprisionada, presa à sua alma. Essa pessoa, esses dois estados estão experimentando a morte de alguma forma, a morte no coração. Muitos desses corações que experimentam isso acabam tendo a sua vida paralisada. E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, o coração é aquele que regula o fluir da vida. Ou seja, se você não está gostando da sua vida, não se assuste, a sua vida é o resultado do seu coração. Por isso que Jesus sempre nos evangelhos vai nos ensinar que tudo depende do coração. Se a pessoa é generosa, depende do coração. Se a pessoa adora a Deus ou não, depende do coração. Porque o coração é que determina como será a sua vida. Esse tipo de pessoa que experimenta a morte no coração, morreu o seu coração. Qual é o próximo estágio dela? Ela vai experimentar a morte nos relacionamentos, filhos, cônjuge, onde você não ama mais, você apenas tolera no casamento. Por isso tem aumentado tanto a taxa de divórcio. Outros experimentam a morte, como eu estava dizendo, no casamento. Mas quando o divórcio chega e se estabelece, a morte no casamento já começou muito tempo antes no coração. E se você não lidar com isso rapidamente, vai chegar e esgotar os seus relacionamentos. Tudo que sai da sua boca é vida ou morte. Jesus disse: as minhas palavras são vida, espírito e vida. Mas tem pessoas que o que ela transborda do coração é apenas veneno, porque o seu coração está cheio de veneno. Então quando alguém desfere uma palavra contra você, tenha compaixão dessa pessoa, porque essa pessoa está transbordando daquilo que está sendo cheio do seu coração. Um exemplo: se eu tivesse aqui uma planta de orquídea e eu jogasse veneno sobre ela, ela iria morrer instantaneamente. Mas ia passar os dias, ela ia começar a murchar, atrofiar, secar e morrer. Assim é toda palavra que sai envenenada da sua boca. Mais dias ou menos dias, os relacionamentos morrerão. Relacionamento com o filho morrerá, com o pai, com o cônjuge, na empresa. Se você tem empresa, vai matar os relacionamentos com os clientes, com os funcionários. Se você tem um trabalho, vai matar o relacionamento seu com o seu patrão. Porque o que sai de dentro é morte. E quando o seu coração está morto, tudo na sua vida vai ser baseado a partir de uma perspectiva de morte.
Você não consegue olhar e enxergar uma solução, nem para o casamento, nem para a empresa, nem para a sua saúde, para nada, porque a sua vida é baseada a partir de uma perspectiva de morte. E quem está experimentando a morte não tem mais esperança, não tem mais alegria, não tem mais brilho, não tem expectativa. E quando isso acontece, essa pessoa morreu o seu coração, morreu as suas emoções, morre os relacionamentos, e o que basta, ela vai procurar entorpecer os seus sentimentos. Como? Com drogas, álcool, sexo ilícito e outras coisas, jogos, para tentar substituir. E quando ele não conseguir substituir, muitos chegam ao suicídio. Tirando alguns casos que a porcentagem é mínima, de alguém doente, literalmente da mente, tira a própria vida. O restante, quando tira a própria vida do corpo físico, há muito tempo a morte chegou no coração. E quando eu estou falando isso para você, Jesus diz que Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Se eu jogo veneno nesse recipiente de água, eu não consigo mais tirar a água do veneno. O que eu preciso fazer? Jogar fora e trocar o recipiente, sim ou não? Isso tem que acontecer com o nosso coração. Às vezes, quando estamos experimentando esses resultados ruins, começa a afetar a nossa vida em todos os sentidos, relacionamentos e até a nossa saúde física. Precisa ser trocado o coração. E a palavra de Deus nos diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Olha o que diz o texto: darei a vocês um coração velho, darei a vocês colocarei em vocês o que? Um espírito. E o que ele vai fazer? Vai tirar de vocês o coração. E lhe darei um coração de carne. 27. Porei meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Deus vai tirar esse coração que tem trazido resultados danosos para você, para a sua vida, para os seus relacionamentos, e vai trocar por um coração novo. Isso se chama ressurreição em todas as áreas da sua vida. O poder da vida, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham, eu vim para que vocês tenham e a tenham. Isso é o que Jesus tem para mim e para você. Agora, observe uma coisa. Há uma história na Bíblia de um homem que você não sabe o nome dele, mas ele era conhecido como o endemoniado de Gadareno. Quem era este homem? Este homem é aquele tipo de pessoa que, quando chegava num ambiente, por exemplo, se ele entrasse aqui no nosso ambiente, todo mundo começaria: você viu o que viu hoje? Aqui ó, aqui atrás de mim, não, disfarça um pouco. Aqui ó, não olha agora não. Todos começam a julgar ele. Ninguém ficava perto dele, por quê? Porque ele cheirava mal, cheirava carniça, podridão. Porque o texto diz que ele andava em alguns momentos nos montes, em outros momentos nos vales, nos sepulcros. Alguns momentos lá em cima, alguns momentos lá embaixo. Alguns momentos lá em cima, alguns momentos lá embaixo. Algumas pessoas estão aqui, estão cansadas de viverem da mesma forma. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Você está começando a experimentar a morte na sua vida, mas hoje aqui, Jesus vai mudar esse diagnóstico na sua vida, e Ele vai produzir vida em você. Vida em você, onde você diz, a palavra de Deus diz que a vida do justo, ela é como o sol que brilha no sol da aurora, que ele vai rompendo, até chegar ao ápice do meio-dia. Assim deve ser a sua vida, é isso que Deus tem para mim e para você. Mas se esse homem, a medicina não tinha mais o que fazer por ele, os doutores da lei, os líderes religiosos também não tinham mais o que fazer por ele, desistiram dele. Talvez você está aqui me ouvindo e foi desistido por algumas pessoas desistiram de você. Talvez a medicina desistiu de você,
Em alguns casos que a medicina fala assim, cara, você vai ficar tomando esse remédio pro resto da vida. Outros, família se afasta de você. As pessoas que mais te amam, ou que pelo menos deveriam amar, são as que se afastam de você. A família desistiu daquela pessoa, e alguém da família só se aproximava dele para verificar apenas uma coisa: se ele estava bem amarrado e algemado, porque ele tinha uma legião de demônios. Mas Jesus diz que ele estava operando sinais e maravilhas em um dia inteiro, e depois de um dia cansativo de trabalho, ele pega o barco com seus discípulos e atravessa um lago e vai até o outro lado encontrar com apenas um homem que ninguém acreditava nele. E quando ele chega lá, Jesus desce do barco. Diz o texto que aquele endemoniado vê Jesus entrando em cena. E quando ele vê Jesus entrando em cena, ele grita: Jesus, o que queres tu comigo? E algumas versões dizem que ele saiu correndo e se prostrou diante dos pés de Jesus. Algumas pessoas imaginam que quando Jesus entrou em cena, apareceu uma cena do exorcista. É demônio. Mas na verdade, o texto diz ao contrário. Eles vão, aquela pessoa vai e se prostra aos pés de Jesus. E sabe qual é o termo que é usado para ali? Proskuneo, adoração. Não se tratava dos demônios ali, se tratava de adoração. E não é qualquer adoração. Proskuneo é usado para aqueles anciãos que estão no trono de Deus e tiram a sua coroa e jogam nos pés de Jesus, dizendo: Ele é o santo, Ele é o majestoso, Ele é o rei dos reis. Mas aquela atitude de reverência se chamava proskuneo, que é adoração íntima. É adoração como se fosse um beijo no rosto de Deus. Ou quem que tem um cãozinho em casa, um cachorrinho, quando ele lambe a sua mão, proskuneo significa como se fosse um cãozinho lambendo a mão do seu dono. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele homem jamais imaginou que Jesus deixaria todos e iria atrás dele. Talvez você está aqui me ouvindo, talvez você tenha algumas causas impossíveis na sua vida, e talvez você ache que talvez Jesus nunca irá atrás de você. Mas eu quero te dizer uma verdade absoluta: assim como Jesus atravessou o mar por causa de uma só pessoa, Ele veio aqui hoje. E se eu estiver pregando apenas para uma pessoa, já valeu a pena. Já valeu a pena, porque Ele veio por você. E se mesmo assim Ele tivesse que morrer na cruz e só sobrasse você na humanidade para resgatar o seu coração, Ele faria isso. Que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange? Tem uma outra história que eu amo na Bíblia. A Bíblia fala de uma mulher chamada mulher samaritana. Na samaritana, os judeus e os samaritanos não se comunicavam muito bem. Tinham rixa mesmo, brigavam, não toleravam uns aos outros. E o texto diz que aquela mulher saiu ao meio-dia e foi buscar água. Preste atenção, porque Deus está curando uma pessoa aqui hoje da alma. Essa pessoa sairá como um fôlego de vida de dentro dela, como um grito de socorro. Uau! Essa é a sensação que você vai ter. Escuta. Aí eu comecei a me perguntar por que essa mulher sai no sol do meio-dia. Eu já estive em Israel e é muito quente. Não é o melhor horário para se buscar água. Mas eu tenho um pensamento. Eu acredito que ela tinha vergonha. Ela não queria ser vista por ninguém, porque ela tinha passado já por vários casamentos, vários relacionamentos. Talvez as mulheres eram aquele tipo de mulher que as mulheres não gostavam que ninguém falasse ou tinha amizade com ela. Os homens odiavam porque ela não tinha reputação. E o texto diz que Jesus vai e senta
perto do poço. Jesus pede para os seus discípulos se afastarem, irem comprar comida. E eu acho isso demais em Jesus, porque Jesus sabia que se ele ficasse ali com aquela mulher samaritana, os discípulos iriam impedir ele de conversar com ela. Sempre terá alguns religiosos que vão tentar impedir você das pessoas que mais precisam de Jesus. Se livra deles, manda eles comprarem comida. Ela vai comprar comida, vai. Interessante que Jesus não estava com fome, por quê? Quando eles voltam com a comida, ele já tinha impactado a vida da mulher. A mulher está voltando com uma multidão, e eles falam: Jesus, o senhor precisa comer. Ele: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele queria se livrar deles. E aí ele começa a falar com aquela mulher, e ele fala: mulher, vamos conversar sobre o seu marido. E ela diz: meu marido? Eu não tenho marido. Disseste bem, você tinha 5, e o 6º agora não é seu. Como assim? E ele começa a revelar o profundo da alma daquela mulher e mudar ela. E ele diz: mulher, se eu te der da água que eu tenho, jamais você voltará a ter sede. Do que ele estava falando? Mulher, você está buscando saciar a sua sede, saciar a sua necessidade na fonte errada. Não é nos homens. Eu tenho a cura para a sua alma. Sabe qual é o nosso problema? Quando eu e você buscamos a solução dos nossos problemas na fonte errada. Quando nós buscamos a solução na fonte errada, vai trazer morte para o casamento, morte para a nossa vida, morte para a empresa, morte, estancamento na nossa vida. Mas quando nós buscamos na fonte certa, a vida eterna jorra em mim e em você, muda a realidade e o destino dela, e começamos a viver debaixo de céus abertos, debaixo da mão do Senhor. Agora preste atenção. Quando aquela mulher, ela estava, provavelmente era uma mulher bonita, todos os homens se aproximavam dela com interesse. Quando ela chega meio-dia e ela encontra um homem sentado perto do poço, ela provavelmente pensa assim: é mais um interessado na minha aparência. Jesus olha para ela e diz assim: eu não estou interessado naquilo que você pode me dar na sua aparência. Eu conheço o seu coração. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe como você entrou aqui hoje. Jesus sabe todas as angústias que você está passando, desespero, preocupação, talvez uma doença, talvez uma sentença de morte. Mas hoje Ele está aqui, e Ele não te trouxe ao acaso. Você não passou por aquelas portas em vão. Ele te trouxe, e hoje Ele libera uma palavra de vida sobre você. Existe algo que acontece com aquela mulher, que ela fica tão impactada. João capítulo 2, versículo 28 ao 30. Projeta esse texto para mim. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou aonde? Mas uma mulher que tinha vergonha, não queria aparecer para ninguém, e disse a quem? A uma pessoa. A 5 pessoas, é isso? Então, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo, 29: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram. Quem saiu? O povo. Saíram da cidade e foram para onde ele estava. Escuta. Só uma pessoa que estava morta e ressuscitou é capaz de impactar uma cidade. Porque ninguém dava moral para ela, porque ela não tinha moral. Não ligava porque ela não tinha reputação. Mas quando ela entra na cidade, algo diferente estava acontecendo naquela mulher, que quando ela brada, o povo para ouvi-la. Por quê? Porque
Porque quando Deus começa uma transformação na vida de alguém, Ele trazer de volta a vida a alguém, essa pessoa tem um poder de, quando ela abrir a boca, aquele povo que excluiu, aquele povo que acusou, aquele povo que a julgou, aquele povo vai dizer o que está acontecendo, e você vai dizer: é Ele, Jesus Cristo de Nazaré, mudou a minha vida, e eu sou uma nova criatura, Cristo em mim, a esperança da glória. E eles vão falar: eu quero isso. Aí você vai dizer: venha, venha. É isso que vai acontecer com você. Eu não sei o que tem acontecido na sua família, na sua casa, na sua vida. Talvez até hoje você passou por momentos difíceis, mas hoje eu te digo uma coisa: a mão do Senhor está sobre você. Um dia disseram para você: você está debaixo de maldição. Eu te digo: não mais maldição. A mão do Senhor está sobre você. Você é abençoado e Ele te ama, e ponto final. Vamos voltar na história de Lázaro rapidinho. Antes de Lázaro, vamos passar em Gadareno, que eu esqueci um detalhe. O Gadareno, quando Jesus liberta ele, o texto diz que a multidão ficou sabendo, o povo ficou sabendo. E quando chegam para ver o que está acontecendo, encontra o endemoniado do lado de Jesus. Jesus não tem problema nenhum em ser visto do lado de alguém que era excluído. Hoje você olha para mim, sou pastor, mas nem sempre fui pastor. Um dia eu estava na minha casa, sentado no quintal da minha casa, encostado às costas, uma pressão sobre o meu peito. Não tinha mais alegria, não tinha mais esperança, mas o poder da ressurreição chegou até mim. E quando Ele entrou, eu disse: Cristo vive em mim agora. Meus amigos se distanciaram de mim. Passou o tempo, não tem problema. A ressurreição causou uma transformação tão grande que meus amigos começaram a se aproximar e dizer assim: ora por mim. Eu quero um conselho seu, porque Cristo é a esperança da glória. Eu tenho um amigo meu, Caputino, me conhece dessa época. Ele está ali me ouvindo. E o irmão dele estava me dizendo outro dia, dizendo assim: pastor, com lágrimas nos olhos, dizendo: pastor, eu te conheci, cara. Você era ruim, você era violento, você era agressivo, a gente tinha medo de você, mas você é uma outra pessoa incrível. Como isso é possível? Eu disse: Cristo, a esperança da glória. Hoje eu sou uma nova criatura. Aquele velho homem morreu. Eu estou vivendo a ressurreição de Cristo na minha vida todos os dias. É possível. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é o teu histórico, eu não sei o que as pessoas esperam de você ou falaram para você antes de você entrar aqui a algo, mas eu quero te dizer uma coisa: Cristo em você, Ele é a esperança da glória, Ele é a esperança para a sua família, Ele é a esperança para o seu casamento, Ele é a esperança da sua saúde, Ele é a esperança da humanidade. Oh! Projeta a imagem para mim. Existe uma cultura japonesa chamada Kintsukuroi, que quando se quebrava uma peça de uma louça, nós jogamos fora. Na cultura japonesa, alguém deu com muito amor, com muito valor, e quando quebrava, levava na mão de um artesão. E esse artesão pegava laca, pó de ouro e colava novamente as peças. E aquilo que antes era para ser destruído passava a ter dois motivos. Primeiro, aquilo que antes tinha um valor passava a ter muito mais valor depois de quebrado. Segundo, aquilo que era as marcas da destruição destacava-se
como algo valioso. Talvez durante a vida você foi quebrado, caiu os pedaços, mas quando você se encontra com Jesus, que é o poder da ressurreição, Ele pega aquilo que era destruição e faz ser algo de muito mais valor. O Claudinei sem Jesus era alguém que queria ser um lutador profissional, violento, agressivo, provavelmente não teria uma família. Hoje com Jesus, eu tenho uma família linda, uma esposa a qual eu sou apaixonado, uma igreja linda, a qual também sou apaixonado, e eu tenho certeza, uma das maiores igrejas do mundo em breve, porque eu sei que Cristo em mim é a esperança da glória. Tudo depende. Se pegasse esses cacos e colocasse na mão de qualquer pessoa, essa pessoa jogaria fora, mas como estava na mão de um artesão, ele pegou aquilo e reconstruiu. Agora eu vou demonstrar minhas habilidades para vocês. Você quer uma bola de basquete? Alguém aqui joga basquete? Tem algumas pessoas ali, vamos lá. Eu vou demonstrar aqui rapidinho aqui uma habilidade, mas depois vocês não ficam pedindo para tirar autógrafo não, tá? Chega, tá bom? Quanto vale uma bola dessa na minha mão? 50. 150. Olha, o Mike tá valorizando o pastor dele, tá vendo, mano? 150 reais. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Essa mesma bola, que na minha mão vale 150 reais, na mão do Michael Jordan vale quanto? Milhões. Tudo depende na mão de quem está. Quem está me entendendo? Agora essa aqui eu domino, hein? Isso aqui é uma bola de futebol. Ia dar um elástico aqui, mas eu vou demonstrar minhas habilidades. Uma bola dessa na minha mão vale quanto? 50. Mas vocês estão fixados no 50, né? 100 reais, 50? Beleza. No pé do Cristiano Ronaldo e do Messi vale quanto? Milhões. Tudo depende com quem está. Isso aqui, um pedaço de pau. O que eu posso fazer com isso aqui? Além de bater no Guilherme quando ele pisa na bola. Medir? Né? Talvez. Mas um pau parecido com esse, na mão de Moisés, quando ele estendeu a mão, o mar vermelho se abriu. Tudo depende na mão de quem está. Eu tenho 2 pregos grandes aqui. O que eu posso fazer com isso? Na minha mão, nada. Mas na mão de Jesus Cristo, trouxe salvação para toda a humanidade. Tudo depende na mão de quem está. Jesus volta até Lázaro, e quando ele chega lá, o poder da ressurreição, ela é capaz de trazer à vida as suas emoções, trazer de volta o seu casamento, o amor, suas finanças, restaurar tudo. E mais do que isso, o poder da ressurreição é capaz de mudar o seu corpo físico. Escuta, Lázaro estava 4 dias morto. Eu quero que você imagine essa cena. Lázaro estava morto há 4 dias. A primeira coisa que para, o sangue. O coração para de bombear. O sangue coagula. Os músculos se enrijecem. Os nervos param de receber os reflexos. O ar
para de entrar nos pulmões. E ele fica ali. E passou 2 dias, 3 dias, entrou em estado de putrefação. Começou a apodrecer a pele e se desfazer. Mau cheiro. E Jesus disse: abre. Mas Senhor, já cheira mal. Tira a pedra. O que é para você fazer, Jesus não vai fazer. Tira a pedra. Tiraram a pedra. Talvez o mau cheiro veio. E Jesus, o texto diz que ele fez, levantou os olhos para cima e disse: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. O seu milagre tem nome. O seu milagre tem nome. Qual é o nome do seu milagre? É uma cura? É o seu casamento? É as suas finanças? Qual é o nome do teu milagre? Escuta, ele tem um nome. E naquela época, quando a pessoa estava morta, ela era enrolada em faixas. Ninguém tinha desenrolado as faixas dele. Eu imagino Lázaro saindo assim. Sabe por quê? Porque quando Jesus chama, o teu milagre, mesmo que esteja amarrado, ele vai vir para fora. Ele vai vir para fora. E o texto não diz que Jesus ficou fazendo confissão positiva: em nome de Jesus sai para fora, em nome de Jesus sai para fora. Não, ele deu apenas uma voz de comando: Lázaro, sai para fora.